Olá, eu sou o Rude da Cooperativa Paulista de Teatro. Queria mandar um salve para todas as pessoas que estão nos assistindo. Lembrando que esse programa é gravado, portanto eu não sei se você está assistindo ele de manhã, de tarde ou de noite. Então já deixo aqui o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Hoje nesse quadro a gente vai falar de conjuntura política e de cultura. Para isso trouxemos um convidado muito especial aqui, que é o deputado José Américo. José Américo já foi vereador em São Paulo por alguns mandatos, depois ele vai se apresentar um pouco melhor. Já foi presidente da Câmara e é um aliado da cultura há muito tempo em São Paulo. Então é um grande prazer recebê-lo aqui para poder falar um pouco sobre cultura e conjuntura política. E aí, Zé, tudo bem? Tudo bom, Rudy, tudo Tranquilo. legal. Bora bater um papinho aí, Zé? Primeira coisa que eu queria te perguntar, Zé, você já fez muitas coisas aqui em São Paulo, na área da cultura. Eu queria entender, aí você, acho que é o teu segundo mandato como deputado estadual, né? Exatamente. E eu queria saber o que foi esse. Agora inventou de ser deputado federal. Bom, Rudy, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, o presidente Lula, né, eu estou muito ligado ao projeto Lula presidente. O presidente Lula tem grande chance de ganhar a presidência da República, eu quero estar do lado dele para fazer as transformações que o Brasil precisa e que ele está se comprometendo. Também, além disso, e mais particularmente em relação ao meu mandato, as áreas que eu sempre batalhei, que eu sempre lutei, são áreas que a grande parte dos recursos está em Brasília. Uma delas é a cultura, né? A cultura acabou de ser roubada pura e simplesmente pelo Bolsonaro, né? Que simplesmente adiou numa canetada a execução das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Essa é uma medida provisória, isso é uma medida provisória. É uma medida provisória, ele colocou, né? Mas enfim, é uma medida provisória totalmente legal, porque a medida provisória não pode se impor uma lei que foi aprovada. Quer dizer, houve uma lei aprovada, duas leis, né? Elas foram vetadas e os vetos foram derrubados. Portanto, elas têm que entrar em vigor imediatamente, né? Sim. Tem que entrar em vigor. Agora, ele lançou uma medida provisória com o objetivo de adiar por 2 ou 3 anos o exercício das leis, quer dizer, a execução das leis. Então, na verdade, é mais que uma chicana, né? É uma malandragem. É uma malandragem legislativa que eu acho que, inclusive, a Justiça não vai permitir que se continue. Eu acho que a tendência é o Senado devolver a MP ou a Justiça suspender essa manobra, né? Mas, enfim, eu queria só dizer isto para dar um exemplo de como que as grandes batalhas da cultura são travadas em Brasília. Quando a gente fala dessas duas leis, nós estamos falando de mais de 6 bilhões de reais, gente, mais de 6 bilhões de reais para a cultura. Que isso aí vem com o objetivo de compensar a crise que o setor sofreu e continua sofrendo, num certo sentido, em função da pandemia. Pois é. Sim, então talvez seja importante falar para as pessoas que estão assistindo que essa medida provisória, então, retira dinheiro dos estados. Ou seja, dinheiro que ia vir para os estados e para os municípios estão sendo manobradas pelo Bolsonaro para não acontecerem esse ano, que é a Lei Paulo Gustavo, que é o que você está dizendo, e a Lei Aldir Blanc, que deveria já começar em 2023, que ele está jogando lá para frente. Lá para frente. É isso, né? Exatamente. Ô Zé, uma outra coisa. Você foi autor de algumas leis importantes em São Paulo. Uma delas eu tive muito próximo, que foi a lei Prêmio Zé Renato de apoio de teatro, exatamente. Você assina essa lei. Assina essa lei, É importante você falar isso, Zé. Porque eu também sei que você tem uma relação com outras áreas que não só a cultura. Sim. É importante dizer que você é um jornalista, você se formou pela USP? Pela USP, pela ECA. Um pouquinho disso. Eu sou jornalista formado pela ECA, né? Na ECA eu sempre tive uma relação grande com a cultura, mas na ECA eu aprendi ter uma relação mais próxima, né, com o cinema, com o teatro. A ECA tem a EAD, né, que é um curso técnico de teatro vinculado à USP, que a gente sempre conviveu. Tem o curso de teatro, com quem eu convivi. Curso de cinema também, convivi com gente de cinema. Até hoje tem vários amigos meus aí que são diretores de cinema, e também na área do teatro, né? Então aprendi também me aproximar do pessoal de teatro e do cinema via ECA. Agora, essa lei Zé Renato, né, ela foi uma coisa que eu desenvolvi junto com um colega vereador, que é o Floriano Pêssaro, né, que hoje está no PSB, está junto com a gente, mas o Floriano na época era do PSDB. Uma pessoa que também tinha relação com a... Era o líder da oposição, né? Líder da oposição, né? Uma pessoa que
Tem, né? Tem também relação com a cultura e tal. Então, ele me ajudou bastante. Nós fizemos a lei, né? Porque a Câmara Municipal não é exatamente um ambiente assim, um ambiente da cultura, né? Ali as pessoas são preocupadas com outras coisas, tal. Então, a hora que você vai discutir verba para cultura, projeto de cultura, não é muito simples. Então, a gente conseguiu aprovar, conseguiu que fosse sancionado, né, pelo então prefeito Haddad, e ele era o líder da oposição, como você sabe, né? Então, isso ajudou muito Sim. E conseguimos aprovar essa lei. Eu também já tinha aprovado antes, durante o governo Serra, eu era de oposição, a lei de fomento à dança, né, a dança contemporânea. Fomento à dança, está certo. A dança contemporânea, que foi um projeto, aliás, é um fomento que até hoje funciona e funciona bem, né? Temos aí em geral, dá por ano aí um pouco mais de 10 milhões por ano para o setor, né? Então, uma coisa interessante. Isso é importante falar, porque assim, o Prêmio Zé Renato, por exemplo, ele joga dentro da cidade 8 milhões por ano. Sim. Né? Ele joga 8 milhões por ano em 2 edições. Então, cada edição tem 4 milhões. Quer dizer, e aí você tem o Fomento ao Teatro também, que também foi construído em gestões petistas. Exatamente. Né? O que é importante que se fale isso, né? Que as políticas públicas de cultura hoje existentes na cidade de São Paulo, na sua imensa maioria, foram gestadas em gestões do PT. Em gestões do PT. Isso é interessante. O Fomento à Dança joga 10 milhões, o Zé Renato 8, o Fomento algo em torno de 16. Então, assim, a gente pode falar qualquer coisa de São Paulo, mas a gente pode dizer, porque ainda é pouco, mas tem alguma política pública de Estado. Claro. Né? Não é suficiente, mas tem. E tem o Fomento à Rádio Comunitária, que também eu sou um dos autores da lei, da Rádio Comunitária. Que também dá mais uns 4 milhões aí para a área das rádios comunitárias, né, em São Paulo. Não, isso é muito interessante e é legal também, né, compreender, né, tem o Fomento à Periferia, Sim, claro. O Vai 1, o Vai 2, quer dizer, alguma política existe. E é interessante porque eu acho que a gente percebe que a prioridade de um governo, você percebe pela pasta orçamentária, né, Zé? Quando você abre o orçamento lá, você tem, ao contrário do que o Bolsonaro está fazendo agora, por exemplo, quando ele propõe, né, numa canetada, tirar o recurso da Lei Paulo Gustavo da Aldir Blanc, de uma certa maneira ele está promovendo um processo antidemocrático, porque essas leis foram aprovadas pelo Congresso, e o cara, numa medida provisória, quer derrubar. Né? Então, assim, eu acho que é isso que... Eu, como parlamentar, vou dizer para você, eu acho que não se sustenta. Por mais que a justiça possa ser conivente com isso, que você tem uma parte da justiça, não é STF, hein, gente? As partes, as instâncias inferiores da justiça do Brasil são pedreira, né? Então, apesar disso, acho que não se sustenta. Eles vão considerar a AMP ilegal, e a gente vai ter, espero que a gente tenha de volta para a cultura, ó, gente, mais de 6 bilhões, estamos falando, essas duas coisas juntas no ano que vem daria, né? 6 bilhões de reais, gente. Isso vem para os estados, vai para os municípios. Quer dizer, quantos e quantos projetos de cultura isso não vai, né, financiar? Sim. Né? Nós vimos aqui a Aldir Blanc, a primeira edição da Aldir Blanc, veio para a Secretaria da Cultura de São Paulo em torno de quase 300 milhões, não foi? Um pouco mais. Já imaginou, gente? Viria 600 para cá, 600, 700 milhões. Aliás, lembrando que é uma lei emergencial, né? Essas leis surgem na esteira da Covid, da pandemia, né? Então, assim, que o setor foi totalmente arrasado. Nosso setor foi... As cooperativas, a cooperativa que eu represento, por exemplo, nós sofremos o quê? 70% dos nossos contratos foram cortados na pandemia. Então, assim, se a gente está hoje resistindo, é muito graças a esse tipo de iniciativa que aconteceu lá. Ô Zé, além da área da cultura, eu sei que você tem alguns... Eu estava lendo meio por cima, já te conheço há um tempo. Tem uma relação com as bancas de jornais, né? Porque... perfeito. O que é isso? As bancas de jornal, uma coisa assim, meio específica, né? Amigos jornaleiros que eu tinha, que é o seguinte, você tinha em São Paulo uma lei do tempo do Jânio Quadros que proibia tudo nas bancas. Proibia como assim? Proibia que até vender doce acima de 200 gramas, de vender bebida não alcoólica, enfim, de vender outro tipo de produto que não fosse o jornal e a revista. Com o avançar da internet, nós aqui somos testemunhas de que o papel está desaparecendo. Claro. Então a ideia é que as bancas se tornassem alguma coisa parecida aí com uma loja de conveniência para poder sobreviver. Então eu fiz essa lei que, na verdade, autorizava que a banca... É uma lei, então. É uma lei. Foi aprovada, né? Portanto, hoje eles têm direito de vender o que eles estão vendendo. Antigamente, eles vendiam, às vezes,
né, e eram, na verdade, vítimas de fiscais corruptos, né, pressionados, tal. Hoje, o que as bancas vendem está totalmente autorizado, né? Então, quando eu vou, de vez em quando, eu esqueço o óculos em casa, já aconteceu, aí eu passo, eu tenho um óculos para mim, vou pegar um óculos Perfeitamente. aqui, Pode, é legal. Tem a ver com você. Então, É legal. Tem a ver com essa Guarda-chuva, eles Guarda-chuva. podem vender capa de chuva, guarda-chuva, bebidas refrigerantes, isotônicos, água, né? Livros, eles podem vender livros também, antigamente não era autorizado o livro, e pode vender doce acima de 200 gramas. Olha que interessante, mas assim, a gente não sabe disso. É importante saber isso. Muito bom. Coisas. Aí eu fiz isso aí, né? Foi uma coisa muito específica para eles. Agora, eu trabalho muito com a área da habitação também, além da cultura, com a área da habitação e a área da saúde, que são duas áreas, Rudy, que dependem muito do governo federal. Na verdade, política habitacional, gente, no Brasil é feita pelo governo federal, né? Quando é feita é pelo governo federal. São Paulo tem, assim, o CDHU e tal, mas que depende de verba federal para poder atender a demanda. Então, estou indo na esteira de lutar para a volta do Minha Casa Minha Vida, né? Que é para atender o pessoal de 0 a 3 salários mínimos, né? E outra área que eu trabalho também é a saúde. A saúde também depende do governo federal, né? Depende substancialmente do governo federal. Então, também para poder brigar, para melhorar a legislação nessas áreas, trazer verba, trazer equipamento para cá, eu acho que como deputado federal eu estou melhor posicionado. Né, para a cultura nem se fala. Né? Para a cultura eu acho que o governo federal é onde tem o dinheiro para a cultura. Né? Pode não estar passando para nós, mas é onde deveria ter. Então, você já tem uma estrutura razoável no antigo Ministério da Cultura, tinha uma estrutura razoável, né? Você tem estrutura nos estados, etc. Sim. E isso foi esvaziado no governo Bolsonaro, mas o objetivo é que a gente possa retomar tudo isso. O Ministério da Cultura tem que voltar a ter delegacias regionais, né? O presidente Lula, inclusive, já garantiu que vai retomar o Exatamente, Ministério da Cultura. Que vai retomar o Ministério da Cultura, vai fazer as delegacias regionais do Ministério da Cultura, vai estimular as Funartes, né? Sim. Então, estimular as Funartes e tal. Então, acho que tudo isso é importante para você estimular a cultura nos estados, né? Nos estados, nos municípios. Então, acho que isso via governo federal é muito mais fácil, né? Muito mais fácil que no estado. Se bem que o estado também tem um passivo, nós podemos dizer assim, o estado tem uma dívida com o setor da cultura incrível. Esse estado e essa cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, você já fez um resumo aí. A cidade de São Paulo, mal ou bem, tem aí uns 50 milhões de reais por ano, aproximadamente, que vai para os setores, né, para o setor determinados, como fomento. Né? Eu já falei aí, nós falamos aí do Zé Renato, na lei Zé Renato, falamos do fomento ao teatro, fomento à dança, o VAI, né, e outras, né, fomento à periferia. Então, se a gente juntar tudo isso, dá uns 50 milhões. Já é um dinheiro que vai amarrado para a cultura e para certos setores da cultura. Bom, mal ou bem, nós temos isso. Agora, no Estado não temos nada. O Estado, o governador faz o que bem entende. Nós temos um secretário de Cultura, que eu acho que o grande problema é que ele trabalha pouco. Para mim, se ele trabalhasse um pouquinho mais, ajudava. Ele trabalha muito pouco. E ele é uma pessoa totalmente enrolada, não sabe direito o que fazer, não tem preparo, né? Ele não está à altura do cargo. Então, você já tem um secretário da Cultura complicado, como você não tem políticas públicas, então o setor fica tem um vazio no Estado, né, de política cultural. Sim, você sabe que no orçamento da cultura do Estado é menos de 0,5%, né, Zé? Menos de 0,5%. Ainda tem uma coisa, Rudy, que eu não sou um político de ficar investigando as coisas, certo? Mas eu quero, assim que as coisas baixar essa coisa da eleição e tal, eu quero me dirigir à Secretaria da Cultura do Estado para saber o seguinte, como que foi executada a nossa parte da Lei Aldir Blanc, a primeira fase dela. Sim. O dinheiro que veio para cá e o que foi feito, né? E eu gostaria de saber, porque para mim é totalmente desconhecido. Deputado nenhum sabe disso. Então, eu acho que o secretário Sá Leitão, antes de deixar a pasta, que eu espero que ele deixe, né? Esse ano, ele vai ter que explicar isso, né? Ou então, depois de explicar na justiça, talvez. Sim. Você sabe que o cooperativismo aqui, a gente foi muito atacado, muito atingido por essa gestão, né?
Sim. Cooperativismo cultural, Cooperativa Paulista de Teatro, por exemplo, ela teve muitos problemas com essa gestão atual do governo do Sim, Estado. sim, Então é exatamente. evidente que a gente não pode ser favorável que continue essa gestão. Então nossa batalha vai ser torcer aí para que mude um pouco, para que tenha essa mudança de gestão, para que a gente possa retomar, né, o cooperativismo como uma política central e importante, né? Afinal de contas, é uma lei federal, né, Zé? Claro, é uma lei Então, deviam federal. agradecer o cooperativismo, né, o coletivo, a coletividade, né? E eu não sou contra que tenha o empreendedorismo, não sou contra que tenha a economia criativa, acho que tem que ter, mas eu também queria que tivesse a economia solidária, né? Claro, Que é claro. como prega o cooperativismo, né? Então acho que acho que cabe todo mundo. Não dá para você excluir um ou outro. Então é isso, eu acho que eu quero que E a tomara, cultura Zé, particularmente, é um lugar onde o cooperativismo tem que se desenvolver de maneira mais plena, é onde ele tem mais justificativa para se desenvolver. não, Né? sim, eu fico chocado, assim, porque a impressão que dá é que os caras pensam assim, pô, os caras se organizam, é melhor desorganizá-los. Claro. Divide eles que é para eles não se organizarem. E isso não vai acontecer porque a gente é muito organizado. E Sim. aí, o Zé, então eu ia te pedir muito, assim, né, para falar para os nossos cooperados aí, que, que podemos contar com você lá em Brasília. Exatamente. Para defender o cooperativismo, né? Exatamente. Pode contar comigo para defender o cooperativismo e para defender o setor cultural. Eu, inclusive, depois eu até vou apresentar para vocês, eu tenho algumas propostas, né, para a gente criar algum tipo de política pública mais permanente, né? Certo. Eu recebi uma proposta outro dia de uma pessoa que você conhece também, que é um intelectual aí, amigo nosso, de fazer uma espécie de BNDES da cultura. Né? Sim. BNDES da cultura, com juro negativo, né? Com um projeto desenvolvido por setor. Então, você tem lá setor de dança, setor de teatro, cinema, etc. Né? E você ter aí alguns bilhões de reais, que você constituiria um fundo nesse BNDES da cultura, e aí o dinheiro começa a entrar e sair. Né? Mas Sim. ter juro zero, né? Ou até juro negativo em alguns casos, para poder dar quer dizer, pagar a dívida que o país tem com a cultura. Eu acho que o Brasil tem uma dívida muito grande com a cultura. Isso é importante, porque tem um pesquisador que está fazendo uma pesquisa com É esse... Rodrigo do Amaral, Rodrigo um amigo Amaral, nosso. Né? Isso, que está fazendo essa pesquisa e tentando construir um caminho aí para ver essa possibilidade para a gente. Isso é importante. Exatamente. Sim, né? Não, então, essa seria uma das ideias, além de fomentos nacionais, que a gente tinha pensado em fomento, do jeito que tem o fomento ao teatro em São Paulo, imaginar um fomento nacional também, né? Onde você teria aí um número de possibilidade de inscrição por estado, etc., né? Ou talvez até tivesse, digamos assim, teto de fomento, teto. Você teria projetos para cada estado em função do número de habitantes, né? Então, você abriria inscrições para São Paulo para disputar, sei lá, 60 vagas de edital por ano. Abriria no Pernambuco por 30, entendeu? Coisa assim, né? Quer dizer, repartiria por estado o fomento, né? E o Ministério da Cultura bancaria todos esses editais, né? Sim. Então, isso é uma coisa para fazer política pública permanente, para não deixar uma coisa assim que começa, depois vem outro governo, Os fomentos aqui, mal ou bem, aqui na cidade de São Paulo, tá, gente? Cidade de São Paulo, mal ou bem, eles estão aí. Muda o governo, eles continuam, né? A gente, pelo menos, tem pelo que batalhar, né? Pelo que lutar. Sim. Mas, de qualquer forma, esse último ano, eu acho que eles foram mais ou menos cumpridos, estão sendo cumpridos. E a gente, às vezes, tem algum tipo de divergência, mas, de qualquer forma, eles são cumpridos e existem, né? Não, se não fossem políticas públicas de Estado, se não fossem leis, já teriam acabado. Já teria acabado, Então, claro. Hoje a gente tem consciência disso. Zé, estão me chamando ali já que, atenção, que o tempo já está esgotando, o nosso tempo. Queria aí, enfim, pedir para você deixar suas considerações finais e falar o teu número. Né? Acho que a gente precisa de voto, né? Então é importante você falar isso, né? Pessoal, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Rudy, parabenizar você pela cooperativa de teatro que você representa, você e esse grupo que está em torno de você. Acho que hoje nós temos uma integração, um nível de organização muito grande do setor no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Isso deve-se muito à cooperativa, ao sindicato, que também joga junto com a cooperativa, né, o Norberto, aí, que é um grande companheiro. E acho que isso é um diferencial importante. Então, queria, em primeiro lugar, parabenizar vocês por isso, agradecer por ter me convidado. E o meu número é 1360, né? Eu sou candidato pelo PT,
junto com o Lula, com o Haddad, e o meu número é 1360. É um número fácil de guardar. Deputado federal. Deputado federal José Américo, 1360. Obrigado. Bom, enfim, nos despedimos então, agradecendo aí a todos e todas que estão nos assistindo e dizer que é isso. Eu acho que o momento mais importante dos últimos tempos a gente está vivendo agora. Então, consciência no voto, né? Vamos colar nos deputados, enfim, nas candidaturas que tem a ver com a nossa área, com o nosso setor, não só o nosso setor, mas é importante que a nossa área, né, se fortaleça também dessa forma, né? Então, queria agradecer, Zé Américo, 1360, tá bom? Tamo junto, vambora. Valeu.